peço licença na tua história para falar um pouquinho rapidinho da minha. Claro. Uma das coisas que me fez abrir mão, né, de fazer a medicina clínica e vir para o digital foi exatamente isso. Foi estar perto da minha filha. Então, por isso que para mim isso é tão importante. Porque eu estava conversando com o Adriano, né, que é nosso braço direito aqui no CVM, e ele citou o filme O Patriota, né, que é o do Mel Gibson lá, que ele é convidado, ele é um guerreiro lá que é convidado para ir para a guerra e tal, e aí ele diz, não, dessa vez eu não vou. E aí o pessoal, como assim você não vai? Você é o mais famoso, você é o guerreiro mais forte, mais habilidoso, não sei o que. Ele falou, não, agora eu não sou mais o guerreiro mais forte, agora eu sou o pai de 6 Uhum. filhos. Então, eu queria honrar isso, tá? Na tua história, queria honrar isso. Obrigada, Isso Wilder. não é nenhum demérito, tá? Não, eu Não, não vejo como nenhum demérito, eu não vejo... Às vezes a gente deixa o nosso... Quantas pessoas deixam o ego dominar, a vaidade, o orgulho, a opinião dos outros e dizem, mas como assim eu, doutora fulana, ou doutor fulano, como assim eu vou deixar de continuar minha carreira brilhante para poder ficar com meus filhos sendo só mãe? Peraí, não é só mãe, é. não. É ser mãe, talvez seja uma das funções mais difíceis que existe. Sim. E olha que eu sou pai, eu não sou mãe. Aham. É o que eu Então, falo. Eu acho que nada que eu fiz na minha vida, eu acho que nenhum dos obstáculos que eu consegui transpor, nenhum deles foi mais intenso e mais me exigiu tanto do que tem sido o papel de mãe, né, Wilder? Eu acho que nada do que eu fiz, entrar na residência, na faculdade pública, enfim, nada disso. Realmente a maternidade é uma coisa que exige muito da gente e foi uma escolha minha, né? Minha e do meu marido. Então, assim, eu tentei ser coerente com a decisão que a gente tomou, né? Eu poderia ter decidido não ter filhos, né? E seguir em frente. Mas não, na minha vida inteira, eu sempre pensei que um dia eu ia ser mãe e eu tinha 35 anos de idade quando meu filho mais velho nasceu, né? Então hoje eu tenho 43, eu tinha 35, meu mais velho tem 8 anos, e para você ter uma ideia, eu amamentei meu filho mais velho 3 meses e meio, porque eu tive que voltar. Eu tinha um vínculo com carteira assinada e eu precisei sair um pouco antes, porque eu estava mal, já no finalzinho da gestação, e eu precisei deixar de amamentar o meu filho quando ele tinha 3 meses e meio, da forma como deveria ser. E você não sabe, para mim, eu acho que a maioria das mães médicas talvez sintam isso, como é difícil você sair da sua casa, deixar seu filho com uma funcionária que, por mais que seja de confiança, ela não tem, né, a tua condição de tratar daquela criança. Então, assim, para mim era muito difícil chegar no consultório e ter que cuidar dos meus pacientes, sabendo que o meu filho estava doente em casa, entendeu? Então, assim, foi muito duro. No meu segundo filho, eu abri mão desse meu vínculo e eu decidi que eu ia amamentá-lo até quando não fosse mais possível. Eu ia ficar no meu papel de mãe full time, entendeu? Eu sabia que era meu último filho, eu só queria ter 2 mesmo. E aí eu conversei com meu marido, claro, né? Eu tive condições de fazer dessa forma, meu marido me apoiou. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Realmente... amamentei meu filho até o final, fiquei junto dele todo o tempo. A diferença é que esse meu segundo filho praticamente não adoeceu, graças a Deus. show de bola. Show E de assim, bola. não me arrependo não, Wilder, de jeito nenhum. Não me arrependo e eu faria tudo novamente. Mas, de fato, a minha carreira, ela deu uma estagnada. E quando eu tentei voltar, eu vi que, poxa vida, eu não era mais aquela pessoa. Eu tinha mudado. Eu era outra pessoa. E aí eu tive que dar um tempo, fiquei mais ou menos fazendo consultas geral, ambulatório de oftalmo geral. Fui para o pronto-socorro, que era uma coisa que eu gostava muito e que eu me sentia muito desafiada. E fui levando, né? Tocando barco. Eu estava muito cansada, né, dessa vida de trabalhar para os outros. Assim, ter o meu trabalho reconhecido pelos meus pacientes, não ter o meu trabalho reconhecido pelos meus contratantes, né, no caso. E aquela pressão, né, por atender num espaço de tempo muito curto. Aquilo ali começou a me afastar do meu real objetivo dentro da medicina, né? Que era justamente tentar fazer a diferença na vida do meu paciente. Então, para isso, eu precisava ser mais do que só oftalmologista, né? Eu precisava ser médica, né? Assim, olhar o meu paciente como um todo, ver a situação, às vezes, familiar. E a maneira como eu vinha trabalhando, né, em clínicas, em hospitais,
hospital e tudo mais, estava cada vez mais forçando a gente a se manter num esquema de trabalho que para mim não era o que eu almejava, né? Não era o que eu queria. Então, no final de 2019, eu decidi que eu ia procurar um consultório oftalmológico para alugar e tentar começar a fazer os meus atendimentos particulares, né? Do jeito que eu queria. E carreira solo. Isso. Mas assim, na minha área tem essa coisa de ruim. Existe mesmo para um ambulatório mínimo, para uma estrutura mínima necessária, você precisa de um investimento razoável, né? Diferente. Mais alto, né? Em aparelhos e tal. Isso. Para fazer qualquer exame clínico oftalmológico, você precisa de uma aparelhagem que ali vai pelo menos um carro de luxo ali no teu consultório. E aí eu decidi dar esse passo. Eu encontrei uma colega que estava alugando o consultório alguns períodos por semana. E eu falei, bom, eu vou alugar um período por semana para ver como é que é. E junto com isso, logo depois, eu fui fazer um curso de finanças, né? Finanças pessoais e tudo. E aí as duas coisas começaram a andar meio juntas, assim. Eu lembro que o primeiro dia que eu saí do consultório, eu não atendi ninguém. Mas aquela liberdade de eu chegar na minha sala, minha que eu falo assim, né? Eu falo que é minha porque quando eu chego lá, é o meu período de atendimento, é minha mesmo. Eu arrumo tudo, eu deixo tudo. Então, assim, eu encaro meu. E aí eu cheguei, na hora que eu saí, Wildori, que eu senti aquela brisa assim do vento, sabe? Eu falei, gente, isso é liberdade. Quer dizer, eu entrei e saí, tudo bem, vai, eu não ganhei nada, eu não fiz nada. Mas sim, sou eu, sabe? Eu agora sou responsável, é comigo. E aquilo me deu uma sensação de liberdade que, assim, eu juro, eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu nunca tinha sentido aquilo, assim, nunca tinha. E eu tinha medo, eu tinha muito medo. Medo de investir num negócio e estava sempre naquela difícil, não sei o quê, aqui em São Paulo tem muita gente e tal, e no entanto, a sensação que eu tive era tudo usava. Com a pandemia, o consultório teve que ser fechado e os meus plantões foram reduzidos assim a quase nada. Eu dava 2 dias de plantão por semana e eu comecei a dar um plantão a cada 15 dias. Então imagina que assim a minha renda foi pro fundo do poço. E aí eu comecei a entrar no Instagram para mostrar um hobby que eu tenho, que é decoração. Eu adoro decorar. E aí eu comecei a aprender a pintar parede, a fazer decoração. E aí lá fui eu, nesse meu hobby. E comecei a mexer no Instagram, postar vídeo, fazer coisas, interagir com pessoas. Imagina, você em quarentena, abrindo, né, um canal aí de conversa. E aí foi muito bom, porque a partir daí eu realmente comecei a mexer no Instagram. E aí nas minhas mexidas de Instagram, fazendo o meu curso já de finanças, em algum momento o CVM apareceu, né, na minha vida. E eu comecei a assistir, achando legal, e comecei a pensar, poxa vida, mas por que eu não começo a fazer uma coisa, né, na minha área? Já que eu tô tanto tempo em casa sem fazer nada, pelo menos eu consigo vir aqui falar para quem quiser me ouvir coisas de oftalmologia. E aí foi o que eu fiz. Meti a cara e vim para cá. Meus posts ficavam horrorosos, tudo fora de formatação, porque eu não sabia fazer nada, né? Mas fui mexendo. E aí eu comecei a ver que, poxa, dava para eu fazer um trabalho bacana aqui no Instagram, mesmo que fosse só educativo, para ajudar as pessoas, sem nenhum tipo de objetivo maior. Mas aí eu precisava fazer a parte do marketing. Eu achei, poxa, né, eu tô me queimando aqui, né? Minha página tá horrorosa, meu feed tá feio, né? Ai, meus vídeos ficam horríveis. E aí eu comecei a pensar em fazer marketing. Comecei a ver diversas pessoas, né? O Vitor Damasio, o Érico Rocha, a Valesca Bruzzi, pessoas que são do marketing geral. E aí, quando eu vi vocês, eu falei, caramba, mas eu acho que é isso que eu preciso. Uma coisa mais voltada para a medicina, porque quem não é da área médica não tem noção do que é, né? Às vezes a cobrança que a gente tem, as limitações por conta das questões éticas, né? Esses detalhes na questão do marketing, né? Essa coisa das travas que a gente tem como médico. O médico dificilmente consegue entender. E aí, Wildori, foi quando eu vi que o CVM, de fato, assim, ele cabia
dentro do que eu tava começando a mexer, sabe? Essa questão de repente conseguir viver do atendimento particular, que para mim representava a medicina que eu queria exercer, que eu sempre quis exercer na minha vida inteira. E que, na verdade, eu cheguei muito tempo a exercer, mas sempre levando puxão de orelha, sabe? Do meu chefe chegar e falar, olha, Raquel, desse jeito não dá. Desse jeito eu vou à falência. Mas eu insistia. Eu queria olhar no olho do meu paciente, eu queria conversar, eu queria entender, eu queria ajudar. Eu tinha que fazer a diferença, né? Para mim não era só o olho, era o ser humano. Então nessas eu levei muito, né? Muita chamada, muito... E assim, a ponto de eu ficar muito triste e de pensar até em desistir. Eu cheguei a pensar em desistir da medicina e de repente fazer arquitetura, decoração, botar o meu hobby para acontecer. Porque eu achava que eu é que era errada. Mas no fundo, e algumas coisas que eu já li, né, nos livros que vocês indicam, eu vejo que não, eu vejo que eu estava no lugar errado. Eu estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Era isso. Bingo, 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 bingo. E aí, a partir do momento que você decide criar algo seu, você pode montar do seu jeito. E mesmo sendo uma especialidade que requer um investimento inicial alto em estrutura, você pode começar pequeno, né? Sublocando, focando na coisa mais importante que o médico tem, que não é a estrutura, é no seu nome, na sua marca, criando a sua audiência. Né? Você está em São Paulo, então assim, tem muita gente boa aí? Tem, mas tem muito mais gente precisando de você do que gente boa. Tem muito mais gente precisando de bons oftalmologistas do que os bons, né, digamos assim, entre aspas, né, esses que já têm nome, dão conta. Não dá conta, a gente está falando de milhões de pessoas, né? Então tem muito mercado em São Paulo, tem muito mercado no Rio, tem muito mercado em Minas. A gente está falando de atendimento particular. Sidney, mas e as clínicas populares e os plantões? Isso é outra coisa. Não é igual. A gente está falando de oferecer uma experiência, de oferecer, né, isso que você está falando, né, Raquel? De olhar no olho de verdade.